Ramogi a encarou, em silêncio, por um instante mais longo do que parecia natural. Você me conhece. A garota franziu a testa, os dedos apertando o tablet com mais força. Eu vi você. Nos meus sonhos. Ramogi não hesitou. Eu sei. William sentiu o estômago se contrair. Mais uma pessoa que sonhava com Ramogi antes mesmo de chegar àquele mundo. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz subindo de tom. Por que todo mundo sonha com você antes de vir para cá? Ramogi não respondeu. Em vez disso, desviou o olhar para o tablet apertado contra o peito da garota. Isso, apontou, a voz firme. Você precisa se livrar disso. A garota recuou um passo, instintivamente, abraçando o aparelho com ainda mais força. Não. Isso é meu. É como eu trabalho. É perigoso. Ramogi insistiu, sem alterar o tom, ainda apontando para o tablet. Essas coisas do seu mundo emitem muita energia. Eles podem sentir. É claro que tem energia. Eu sempre saio de casa com ele carregado. Não este tipo de energia, retrucou Ramogi, ainda apontando. Há algo incompatível com esse mundo. Você deve se livrar disso o mais rápido possível. Eu não vou. Ramogi não esperou. Ergueu a mão, murmurou algo baixo, ininteligível, e o tablet foi arrancado das mãos da garota por uma força invisível, voando pelo ar antes de cair com um estalo seco contra as pedras do pátio da igreja. A tela se estilhaçou. Não! A garota gritou, correndo para apanhar os pedaços, como se ainda houvesse alguma chance de salvar o aparelho quebrado. O grupo ficou em silêncio. Choque, raiva, um desconforto que ninguém soube nomear direito. Você não podia ter feito isso de outro jeito? Gael perguntou, a voz tensa, dando um passo na direção de Ramogi. Não. Ramogi respondeu, simples, sem qualquer traço de arrependimento. Precisamos nos mover. A garota, ainda ajoelhada junto aos cacos do tablet, ergueu os olhos, quase vermelhos, brilhantes de lágrimas contidas. Vocês não entendem, disse, a voz tremendo. Esse tablet era meu trabalho. Minha vida toda. Eu sou influencer, sabe? Tipo, ganho dinheiro postando vídeos, fazendo avaliações. Esse aparelho tinha tudo da minha vida e do meu trabalho. Contatos, contratos, rascunhos de vídeo que eu ia postar essa semana. O grupo trocou olhares, claramente sem entender boa parte do que ela tinha dito. O quê? Daniel perguntou, a testa franzida. Influencer. Ela repetiu, como se a palavra devesse ser óbvia. Sabe, rede social? TikTok? Silêncio. Espera. Clara disse, lentamente. Que ano você acha que estamos? A garota olhou para ele como se a pergunta fosse a coisa mais absurda já dita. 2025? Óbvio. Só não entendo o motivo de vocês estarem com essas roupas. Muito menos o motivo de eu estar aqui. É um sonho? William sentiu o ar escapar dos pulmões. Quem dera ser um sonho, bufou Gael. Se fosse um sonho eu sonharia que era rico. 2000 e que? Daniel, espantado, perguntou novamente. 2025, a garota respondeu, dessa vez com um tom mais baixo. Quase incrédula das próprias palavras. Calma. Espera, o quê? William se aproximou, a confusão estampada no rosto que não conseguia disfarçar. Mas tinha um cara que a gente viu no calabouço. Com uma roupa toda esquisita, ele falou que era de 1987, Clara completou, lembrando-se, os olhos arregalando-se com a percepção lenta do que aquilo significava. Não pode ser. Todos pararam por um instante, e olharam para Ramogi. Silêncio. Daniel passou a mão no cabelo, sujo de graxa, é muita coisa para processar. Calma, ela é mais nova que vocês dois, murmurou. A gente já passou pelo calabouço, histórias de seres místicos, slime, agora estamos aqui nessa vila. A mente não consegue assimilar tudo. Um silêncio. Só o vento batendo no rosto de cada um. Ei, Clara chamou, mais mansa, mas ainda confusa. Qual é o teu nome? A menina demorou um segundo. Piscou, como se acordasse. Zoele, respondeu. A voz falhou no começo, mas foi, eu me chamo Zoele. Zoele olhou em volta. Para as casas em volta. Para os potes de barro encostados nas paredes do lado de fora. Para o rosto de cada um. O peito dela subia de uma vez. Rápido demais. Isso aqui, ela tocou a parede com a ponta dos dedos. Isso aqui é de verdade.
Não era pergunta. Era constatação. E doía. O cheiro é forte. Os olhos dela ficaram mais abertos. Eu achei que eu estava sonhando. Ou num jogo. Algo assim. Não me lembro como eu vim parar aqui. Ninguém respondeu. Porque ninguém sabia o que dizer. Chega, disse, Ramogi. Levante-se. O senhor não pode dizer assim. Ela está assustada. Disse Clara, defendendo a nova garota. Vamos, ordenou, Ramogi, novamente. Saíram, atônitos, um atrás do outro. Gael na frente com William, Daniel atrás com Clara e Zoely. Zoely via tudo pela primeira vez. As ruas de terra, galinhas ciscando, roupa no varal. Normal demais. A gente morreu? Zoely perguntou, ainda com os olhos abertos, em alerta. E isso é tipo, o depois? Eu tô com fome demais pra ter morrido, diz Gael, olhando para trás e sorrindo, confortando-a. Eu que só fiz aquelas armadilhas, disse. Daniel, eu já tô cansado, encarou o velho, cansado de correr sem entender. A gente merece saber. Ramogi bufou, tirou o ar pelo nariz, longo. Não respondeu. Só ajeitou o cajado e continuou andando, os olhos varrendo cada janela de voral. Zoely tropeçou numa pedra. Clara segurou ela pelo braço. Isso. É de verdade, Zoely sussurrou, olhando para os tênis que começaram a ficar empoeirados devido à estrada de terra. É de verdade. E ninguém discordou. O tempo, ali, de todo o mundo que estavam, não parecia funcionar como ele sempre tinha imaginado. Não era uma linha reta puxando todo mundo do mesmo ponto. Era mais como um funil. Um funil que recolhia pessoas de momentos diferentes, de décadas diferentes, e as jogava no mesmo lugar, no mesmo instante impossível. Ramogi observava todos de canto de olho, ainda em silêncio. O rosto impassível como sempre, mas algo nos olhos dele, um cansaço antigo, quase eterno, sugeria que aquilo não era novo para ele. Por que isso acontece? William perguntou, virando-se para o mago, a voz carregada de uma exigência que ele não tinha tido coragem de usar antes. Ramogi suspirou, longo, cansado, porque o véu entre os mundos não obedece ao tempo de nenhum deles. A resposta veio devagar, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Para este mundo, o tempo de vocês é só um rio. E rios têm correntezas diferentes em pontos diferentes. Quem cai num ponto, não sabe que outro caiu em outro. E por isto você destruiu meu tablet? Perguntou Zoely, zangada. Isso é loucura, murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Isso é uma loucura total. Bem-vinda ao clube, Gael disse, oferecendo um sorriso, que tentava, sem muito sucesso, aliviar o peso do momento. Zoely aceitou, ainda hesitante, os olhos varrendo o grupo todo mais uma vez. Nenhum deles parecia ter escolhido aquilo. Talvez fosse esse, justamente, o único ponto em comum entre eles. Chegando novamente à casa que ficaram esperando com Ramogi antes de sair para comer a sopa. A mesma casa baixa, porta de madeira descascada, sem chaminé. O gato preto apareceu de novo enquanto o grupo se sentava nos bancos de madeira, um pouco melhor agora que a luz do dia se esvaía rápido pelas frestas das janelas. Sentou-se no corredor, observando com aqueles olhos amarelados que pareciam carregar mais inteligência do que qualquer gato deveria ter. William o notou primeiro. O animal ficou ali por um instante, imóvel. Está vendo o que? É só uma gata, Ramogi disse, com entonação calma. O animal então se virou e entrou por dentro do corredor da casa. William abriu a boca para comentar, mas não sabia o que dizer. Daniel levantou, abruptamente, o som da perna mecânica ecoando entre as paredes de pedra da igreja. Eu não vou mais fugir. O quê? Clara ergueu os olhos, surpresa. Vocês ouviram? Daniel respirou fundo, os ombros tensos. Preferia estar sozinho do que estar aqui correndo de algo que não entendo. De volta estamos aqui, esperando algo, apenas descanse um pouco. Ramogi tentou dizer, mas Daniel havia decidido. Talvez eu até prefira o castelo. Lá, pelo menos, eu sabia onde estava. A gente só vai de um lugar ao outro, faz isso, faz aquilo, e ainda tem tudo isso que a gente nem conhece. Nem entende, Daniel. Calma, Clara pediu, em tom baixo. Gael começou a se levantar, abrindo a boca para protestar, mas Ramogi o segurou pelo braço. Deixa, disse, baixo.
Daniel olhou para os dois, depois para Clara, depois para Zoely, que observava a cena em silêncio, ainda processando demais coisas ao mesmo tempo para conseguir reagir. Não é sobre vocês, disse Daniel, a voz mais suave do que o tom anterior sugeria. É sobre mim. Eu nunca pedi para fazer parte de. Fazer parte disso, gesticulou vagamente para o ambiente ao redor, para o mundo todo. Gosto de coisas que eu entendo. Gosto de dormir sem ter que ficar de olho aberto a noite toda. Gosto de resolver problemas com as mãos. Eu não quero alguma coisa mágica ou algum bicho que ninguém sabe explicar, Daniel. Você nos ajudou hoje. Relaxa, disse Clara, continuando a tentativa. Daniel a encarou, sem nenhum traço de riso. Clara se levantou, os olhos brilhando, e avançou para abraçá-lo, talvez por instinto, talvez por não saber lidar de outro jeito. Daniel recuou, as mãos erguidas. Não, disse, mais brusco do que realmente pretendia. Eu não gosto de abraços. Clara parou, surpresa, recolhendo os braços, magoada mas tentando entender. Gael tentou também, com um gesto mais leve, uma mão estendida para o ombro do amigo. Daniel se afastou de novo, o corpo todo se contraindo, como quem se prepara para um golpe que não vem do lado de fora, mas de dentro. Eu só preciso ficar sozinho por um tempo. Uma pessoa nova surgiu. É tudo muito maluco, disse, a voz já mais cansada do que irritada. E sem esperar resposta, virou-se e saiu pela porta, batendo-a com mais força do que pretendia. William olhou para os outros, de olhos úmidos. O que a gente faz? Ninguém respondeu de imediato. Zoely, ainda sentada, observava tudo com uma expressão que misturava pena e um medo crescente, talvez percebendo, ali, a primeira fissura real daquele grupo que a tinha resgatado havia pouquíssimo tempo. A gente deixa ele ir, Ramogi disse, finalmente, a voz pesada. Algumas pessoas precisam de espaço antes de decidir o que querem. A gente pode decidir algo aqui? William perguntou, a preocupação evidente. Ramogi não respondeu de imediato. Apenas olhou para a porta, das dobradiças enferrujadas, como se pudesse, com aquele olhar, alcançar Daniel onde quer que ele tivesse ido. Eu espero que não, disse, por fim. Mas havia algo na voz dele, um peso, uma sombra, que sugeria que a esperança, sozinha, raramente bastava naquele mundo. William não conseguiu deixar o assunto morrer. Esperou alguns minutos, deixando Clara e Gael tentarem confortar Zoely, explicando, com paciência, os básicos daquele mundo estranho que ela tinha acabado de ser jogada dentro. Você está nos escondendo alguma coisa? William perguntou para Ramogi, com a voz ganhando firmeza a cada palavra. E o que era aquele diário? Os desenhos, os sonhos que todo mundo tem com você antes de chegar aqui? Por que só você sabe o que está acontecendo? Ramogi virou o rosto lentamente, os olhos cansados encontrando os de William, como dois pesos antigos se equilibrando numa balança. Daqui a 2 dias, precisamos voltar para o castelo. O quê? A gente precisa salvar todos. Aqui estamos em pouco número. Ainda há mais, integrados, que estão no calabouço, Ramogi disse, a voz baixa, a magia não é infinita. E eu, hesitou, como se a frase custasse mais do que devia, não posso proteger vocês o tempo todo. Caminhou até a porta, o cajado arrastando de leve no chão de pedra. Saiu da casa e fechou a porta. William, querendo mais respostas, se levantou rápido e abriu a porta novamente, para alcançar Ramogi. Mas quando abriu, não havia ninguém do lado de fora. Ramogi sumiu. Apenas casas empoeiradas e pessoas conversando enquanto atravessavam o caminho. O gato preto estava ali, sentado no batente da porta, como se sempre tivesse estado. William se abaixou, encarando o animal de perto. O que você é? Perguntou, mais para si mesmo do que esperando resposta. O gato virou a cabeça, mas permaneceu deitado, lambendo a própria pata com uma tranquilidade que parecia, de propósito, banal. Um gato comum. Ou era exatamente isso que queria parecer. Clara apareceu pouco depois, e ao ver o animal, sorriu, um sorriso cansado mas verdadeiro. É a mesma que estava aqui dentro? É fêmea, disse, agachando-se ao lado de William, estendendo a mão devagar na direção do bichano. O gato ronronou, baixo, esfregando a cabeça contra os dedos dela.
William observou a cena, sentindo o peso do dia se acomodar nos ombros. O grupo estava sozinho novamente. Ramogi, desaparecido. Daniel, perdido em algum canto da vila, ou da floresta, carregando uma dor que nenhum deles conseguia realmente entender. Zoe, uma estranha em um mundo estranho, triste, e um canto pela perda de um aparelho que, para ela, representava tudo que conhecia como vida. E o gato, observando tudo, sempre por perto, nunca explicado. Ei! Achei um saco de maçãs, disse Gael, gritando. Alguém quer comer? Eu estou com fome, falou, já arrastando o saco de maçãs para próximo do grupo. Ah, eu quero. Clara entrou na casa novamente, foi direto pegar a sua maçã. A noite chegou rápido sobre Voral, como sempre acontece em lugares sem luz artificial, onde o escuro não pede permissão para tomar conta do céu. O grupo decidiu, por falta de opção melhor, passar a noite ali mesmo onde estavam, longe o suficiente da rua principal para evitar curiosos, mas perto o bastante de Voral. Gael se encarregou de continuar explicando para Zoe, com uma paciência que William não sabia que o amigo possuía, os detalhes básicos daquele novo mundo. A suposta profecia, ou o que entendia em partes dela. Rodrigo e seus guardas, a noite sem lua, que tinha acontecido tantas vezes que ninguém ali, exceto talvez Ramogi, conseguia imaginar o peso real daquele número. E você? Zoe apontou para William, ainda processando tudo, você é o tal escolhido? William sentiu o rosto esquentar, desconfortável com a pergunta repetida tantas vezes que já tinha perdido a capacidade de responder com qualquer naturalidade. Aparentemente, murmurou, sem muita convicção. Zoe o observou por um longo momento, talvez tentando enxergar nele algo de especial, algum brilho, alguma marca visível de destino. Não encontrou nada além de um garoto cansado, com roupas rústicas mal ajustadas e um olhar perdido que ela reconhecia, de alguma forma, no próprio espelho mental que carregava desde que a fumaça verde a engolira. Isso é muita pressão para colocar em alguém, ela disse, baixo, quase gentil. Quando a gente voltar para casa, eu prometo que vou fazer um vídeo especial sobre isso. William assentiu, sem saber bem o que responder. Lá fora, o vento soprava, carregando o som distante de cães latindo, de uma porta batendo em algum lugar da vila, do crepitar fraco de uma fogueira que alguém ainda mantinha viva na praça. Clara, sentada próxima à janela, observava o céu, onde as primeiras estrelas já começavam a se acender, indiferentes a tudo que acontecia ali embaixo. Será que ele tá bem? Perguntou, sem precisar dizer o nome. Ele ainda não voltou. Ninguém respondeu de imediato. Gael apertou os lábios, olhando para as próprias mãos. O Daniel? Ele fez uma armadilha que eu acho que quebrou a perna daquele guarda. Ele deve saber se cuidar. Certo, disse, por fim, mais para convencer a si mesmo do que aos outros. William assentiu, mas o peso da dúvida não saiu do peito. Lá fora, em algum ponto da escuridão que se estendia além das últimas casas de Voral, o vento continuava soprando, indiferente, levando consigo qualquer resposta que alguém ali dentro pudesse desejar ouvir. Eu acho que tem algumas camas lá dentro. Quem quiser dormir, disse Gael, já carregando um pedaço de pano longo que certamente seria o seu lençol. Boa noite, gente. Boa noite. Disseram todos. Acho que eu também vou. Clara foi atrás. Foi quando Zoe se aproximou de William, bem mais tarde, quando Clara e Gael já dormiam, vencidos pelo cansaço do dia. Ela se sentou ao lado de William, ainda abraçando os próprios joelhos, o casaco de inverno agora parecendo apenas um peso extra e inútil sobre os ombros. Posso te perguntar uma coisa? Disse, baixo, sem olhar diretamente para ele. Pode? Como era a sua vida lá? Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Tipo, antes de tudo isso. William ficou em silêncio por um momento, observando o pouco que sobrava do movimento da rua. Normal, eu acho, respondeu, por fim. Escola. Feira de ciências que deu errado. Um pai que trabalha demais e fala pouco. Nada muito interessante. Engraçado, Zoe murmurou, um sorriso triste cruzando o rosto. A minha vida era cheia de gente. Tipo, milhares de pessoas vendo cada coisa que eu fazia. Cada roupa, cada produto, cada coisa, tudo, gesticulou, frustrada, sem achar a palavra certa,
E aqui, ninguém faz a menor ideia de quem eu sou. Não importa quantos seguidores eu tinha. Aqui, eu sou só mais uma garota perdida, com roupa estranha, no meio dessa gente. Isso deve ser estranho, William comentou, genuinamente curioso. Tipo, todo mundo te conhecendo, e de repente, nada. É libertador, Zoe admitiu, surpresa com a própria resposta, e aterrorizante ao mesmo tempo. As duas coisas, sabe? Acho que isso resume bem esse mundo, disse, baixo. Zoe riu, um som curto, cansado, mas real. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, observando a escuridão chegar pela janela, cada um carregando o peso de um mundo perdido que parecia, cada vez mais, distante e impossível de recuperar. Anos diferentes, vidas diferentes. A noite avançou em silêncio, intercalada por conversas curtas, fragmentadas, sobre nada em particular, memórias de casa, comparações entre os mundos de onde cada um vinha, pequenas risadas forçadas que tentavam, sem muito sucesso, encher o vazio. Não muito longe dali, em um celeiro simples, sem iluminação, estava Daniel. Tinha passado horas sentado sozinho, nos limites da vila, observando o céu estrelado através de uma fresta no telhado de palha, os pensamentos girando em círculos que não levavam a lugar nenhum. Pensou na perna. Pensou em como, antes daquilo tudo, antes da magia e dos slimes e dos guardas, ele já tinha aprendido a viver sozinho com um corpo que não confiava mais nele por completo. Tinha aprendido a calcular cada passo, cada esforço, cada risco. Tinha aprendido que pedir ajuda, às vezes, custava mais caro do que se afundar sozinho. Ele não queria voltar para o grupo. Não ainda. Mas o frio da noite começava a entrar pelos ossos, e a perna mecânica, sensível às mudanças de temperatura, rangia de um jeito que ele já conhecia bem, um aviso de que precisava se mover antes que a articulação travasse por completo. Levantou-se, devagar, e caminhou na direção da estrada que cortava a borda da vila, longe das casas, longe das luzes fracas que ainda tremulavam em algumas janelas. Não pretendia ir muito longe. Só precisava de espaço, de silêncio que não fosse cheio de magia, de profecias, de coisas que ele nunca tinha pedido para entender. Os grilos cantavam baixo entre o capim alto à beira da estrada. Um vento fraco balançava as copas distantes, soltando um sussurro constante que, em outro momento, talvez ele tivesse achado relaxante. Pensou em William. No jeito como o garoto tinha se colocado na frente da lança, sem pensar duas vezes, mesmo sabendo que podia significar o fim. Pensou que talvez devesse ter agradecido por isso antes de sair andando como um idiota orgulhoso demais para aceitar gratidão. Talvez amanhã. Foi então que ouviu o estalo. Um galho, partindo sob um peso que não era o dele. Daniel parou, a mão instintivamente buscando algum pedaço de ferro torto que ainda guardava no bolso, restos da forja que tinha ajudado a trabalhar mais cedo. Quem está aí? Perguntou, a voz mais firme do que ele realmente sentia. Silêncio. Apenas o vento, os grilos, e o próprio coração batendo alto demais nos ouvidos. Ele deu um passo atrás, calculando a distância até as primeiras casas de Voral, até a segurança relativa da luz e do som de outras pessoas. Mas as sombras, entre os arbustos baixos à beira da estrada, já tinham se movido. Silenciosas, rápidas, demais para serem apenas um animal noturno, demais para serem apenas o vento brincando com as folhas. Daniel sentiu uma mão pesada cair sobre seu ombro, antes mesmo que pudesse gritar, antes mesmo que pudesse correr. Um pano áspero cobriu sua boca, sufocando qualquer som que ele tentasse fazer. Ele se debateu, o instinto de sobrevivência vencendo qualquer cálculo racional, os braços golpeando às cegas contra um peito coberto de metal frio. Era alguém que vestia uma armadura. Pegamos um. Eu lembro deste. O príncipe irá gostar de ver ele de volta na cela, disse um guarda, o lugar de onde não deveria ter saído. Daniel percebeu, tarde demais. Arregalou olhos assustados. Tentou gritar o nome de William. De Gael. De qualquer um. Mas o pano sufocava cada som antes que ele pudesse se formar em palavras. Os braços que o prendiam eram fortes demais, treinados demais, para que qualquer luta isolada fizesse diferença. Ninguém viu. Nenhuma luz se acendeu nas janelas próximas. Nenhum cão latiu.
Nenhum grilo parou de cantar. A noite, indiferente, engoliu o som curto de luta. E então, silêncio. Apenas o vento, os grilos, e as estrelas, frias e distantes, observando tudo sem nada poder fazer. Boa noite, dia 8.